Todos bem-vindos para o nosso projeto de História Oral Memórias do Mestre. Hoje, terceira live com o mestre Cláudio Danadinho, um dos ícones da capoeira do Grupo Senzala e também um dos nossos baluartes da capoeira da velha guarda. Para quem não me conhece, sou Jefferson Dias, conhecido na capoeira como Contramestre Biriba, Grupo Senzala, Centro Cultural Senzala de Capoeira, aluno de mestre Renato Maluco, em Roraima. Acesse a minha página oficial do Facebook e curta. Lá sempre coloco novidades dentro do campo das políticas culturais e direitos culturais para a preservação do nosso patrimônio cultural brasileiro. Esta é a minha área de formação, além de capoeirista, há mais de 25 anos. Bem-vindos. Ajude a compartilhar o perfil do Instagram para que a família capoeira aumente, né? E outros possam ter acesso a este conhecimento que está sendo compartilhado. Memórias dos mestres, aqueles que abriram os caminhos, abriram os trabalhos para que nós, mais jovens, pudéssemos trilhar com alegria o universo da capoeira. Bem-vindo, o mestre Rodriguinho, da Austrália. Olá, mestre! Feliz para mais um encontro com o senhor. Prazer enorme, Biriba. Antes de tudo, eu quero agradecer a você pela oportunidade de nós conversarmos a respeito de nossas vivências, enfim, de nossa vida de capoeira, né? Porque quem entra nessa roda tem uma tendência a não deixar de pensar nisso nem um dia de sua vida, né? Então, por mais distante que a gente esteja das rodas, a gente não deixa de pensar nisso, pensar naquilo, né? Pelo menos tomando banho você está ligado nas questões, nas coisas, nas manhas, nas mandingas. E eu quero agradecer essa oportunidade de conversar com você, que me deixou bastante satisfeito, porque eu tive que rememorar certas coisas que a lembrança às vezes dispensa, mas eu não posso deixar outra vez de colocar o dedo nessa circunstância que a gente vive no mundo, né? Agora os números estão piorando, né? Eu continuo a dizer, nós somos 3% da população do mundo. E somos 13% dos mortos por coronavírus no mundo. Quer dizer, é uma quantia assim, muito desproporcional, né? Para quem tem uma população de 3% do mundo e ter uma quantidade de mortos de 13%, algo há. Alguma coisa não está bem não está consertada. equilibrado, né? Hein, mestre? Você está me ouvindo bem? Ótimo. O senhor está brilhante hoje, parece que rejuvenesceu aí uns 10 anos. Não é porque eu botei minha camiseta aqui do último batizado que eu fiz e da última turma que eu formei. Então, eu agora vou me lembrar qual foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, pelas camisas que eu usei. Ótimo, mestre. O senhor é um baú, né, da nossa capoeira, é um tesouro vivo, né? Seja dentro do Grupo Senzala, como grande referência, né? Estava desde o início. Seja como pessoa também, que eu acabei conhecendo o senhor um pouco de forma um pouco mais de intimidade. Então, eu vejo que o senhor é uma figura emblemática e brilhante ao mesmo tempo. Tem um pensamento acelerado, porque você tem muito conteúdo, muitos estudos. O seu universo de leitura é grande, dá para perceber. Hoje eu peguei algo que eu não pego há bastante tempo, desde o começo da pandemia, um relógio para... Já passou muito tempo.
Legal. Mas E assim você a sabe gente vai que... começar, mestre. Vamos Pode lá. falar. Então, Bem, no nosso, digo, no nosso, na nossa segunda live, nosso segundo encontro, o senhor terminou contando um fato curioso, que foi com o camarada que fez o seu parto, né? Isso encontrou ele anos depois, só para colocar a sua memória mais ou menos daquele tempo, que ele foi também aluno de Bimba. Enfim, aí, a partir disso, eu acho que dá para o senhor se conectar com aquele encontro e a gente reinicia aqui. era um famoso discípulo de Bimba. Os mais velhos, por exemplo, o acordeão, atualmente os mais velhos, como o mestre acordeon, certamente ouviu falar deste, assim como Itapuã, esse povo, que Sim, era Galba, o nome dele, Galba. Foi um bamba do mestre Bimba, sabe? O Dr. Milton Freire, mestre Onça Tigre, que nos foi muito importante, ele foi apresentado a mim pelo meu pai, que fez odontologia em Salvador, na época do Galba, na época do Dr. Milton, o Onça Tigre. Então, sempre se recordavam dele. E o Itapuã, esse povo que fez a historicidade do mestre Bimba, conhece esse nome, Galba. Mas Galba. eu falei disso, Galba, eu falei disso, foi engraçado, porque foi numa, num encontro, um encontro de domingo comum, que o mestre Arthur Emídio abria a academia no domingo de manhã, tocava o berimbau, a gente jogava, e aí fazia um tempo que nós não íamos lá, e foi justamente na época que o Camisa Roxa veio ao Rio de Janeiro para fazer um convite aberto no Grupo Senzala, quase que pedindo uma licença Uma para benção. me tirar do grupo algum tempo, né, que foi o tempo que eu passei engajado junto ao Olodum, depois ao Olodumário, né, com o qual eu fiz vários espetáculos. Foram as primeiras vezes que eu saí do país, sabe? Em 68, sabe? Nós fomos para a Argentina, foi uma viagem longa para a Argentina, para o Paraguai, para a Guiana Inglesa. Sabe? Na Argentina teve um prêmio interessante que Vocês ocorreu vêm até aqui, beleza, mestre? até a Guiana Inglesa. E interessante que nós viajávamos com passaporte azul, em missão cultural. Olha, E interessante que na Argentina foi um concurso do folclore da América Latina e América do Sul, né? Do México até cá embaixo. Né? E se deu eu não me lembro o nome era como se fosse assim um Maracanãzinho, eu disse da outra vez, mas era um lugar onde todas as disputas de boxe, a Argentina era muito forte em boxe lá nos anos 50, e isso nós estávamos em 68, ainda foi nesse lugar, sim. nesse grande estádio. Né? E nós ganhamos o concurso, sabe? Inclusive com um prêmio individual também de coreografia, o mestre Domingos Campos, que era uma pessoa fabulosa, tinha um grande candomblezeiro, pai de santo importante, que fez o jogo do Joãozinho, a substituição do Joãozinho da Golmeia no Rio, que era o Tião de Irajá, Tião de Exu, Tião de Obolu, muito importante no Rio de Janeiro. Deus o tem, Oxalá o tem em bom lugar. Que Mas Deus o então, tenha, mestre. Um bom lugar. esse período que o Camisa Roxa fez esse convite ao Grupo Senzala para que eu fosse participar do grupo, então, Olodum, que virou em seguida Olodumária, foi muito bom para mim, porque, vamos dizer, os ensaios do grupo eram quase todo dia, de manhã, e as apresentações eram de noite, umas 3 vezes por semana, no fabuloso Teatro Castro Alves, que é de um arquiteto Olha, importante da Bahia, Foniar, Bina Foniar, muito importante, grande arquiteto. E o Teatro Castro Alves é fabuloso, mas acontece que eu podia fazer os dias
não atrapalhavam os shows do Mestre Bimba, no Alto da Amaralina, que era no galpão dele, sabe? Na casa dele. Era um quadrado assim de 20 por 20, mais ou menos. Grande, né? Construção quadrada, grande, e junto com a residência dele, ele entrava e ia para casa, estava em casa. E se passava com as baianas, né, e com os bambas de Bimba. E era interessante porque, eu não lhe falei disso antes, não, né? Mas era interessante porque ele começava num ritmo, era ele no berimbau e o Brás e Gigante em 2 pandeiros. E tinha assim umas 10 baianas e os bambas, enfim. E era interessante porque, diferentemente, essa comparação é interessante, logo eu volto ao meu percurso no tempo, mas isso é interessante relembrar isso. O mestre começava, portanto, o show no ritmo compassado de banguela, ou benguela, como outros preferem. Já deu muita discussão isso. Né? Teve muita discussão já sobre isso. E o ritmo subia, ia subindo. E as duplas iam se revezando, né? Até chegar em Iuna. Então, a Iuna era um ponto alto. Então, o mestre, depois da Iuna, o mestre dava uma parada e fazia uma brincadeira com os presentes. Né? E eu falei muita gente. Isso a você. Olha, não tinha nunca menos de 30 pessoas, sabe? Olha, muita gente. Era muita gente. E tinham aqueles bancos compridos de madeira, o pessoal sentava, e ele, então, iniciava o show, e tinha depois no show um brinde, né, da famosa Mulher Barbada, né? A Mulher Barbada. Que era era quase como um licor de cachaça. Ele produzia, né, mestre? As baianas que produziam. Oi? As baianas que produziam. Não, isso era o preparo dele, secreto, e ele não dava receita. Mas hoje tem uma neta dele aqui em Brasília que nos fornece, sabe? Ah, é? É gostoso e eleva o espírito com muita rapidez. É sabe? Mesmo? Agora, é interessante, então, que tinham as baianas, ou as 10 baianas, como eu disse, que ficavam atrás do mestre, né, sentado no banco, junto com o Gigante, com o Brás. O Brás era um negro forte, e Gigante miudinho, sabe? E os dois tocavam pandeiro, e o mestre Bimba só no berimbau dele. Uma maravilha. A voz dele, aquela voz poderosa, né, altiva. E aí, quando começava em Banguela, e quando chegava em Iuna, que o jogo tinha os balões, era um jogo mais movimentado, aí ele aí dava uma parada. E aí ele mexia com a plateia, conversava, e invariavelmente tinha algumas piadas que hoje em dia talvez não fossem tão, como é que se diz, politicamente corretas. Sabe? Porque ele dizia, porque tinha os 2 filhos, o Nenel e esqueci o nome do outro agora. Então ele perguntava para o Xande e dizia: esses são meus filhos e tal, fazia uma alusão ao pessoal da capoeira. Quando a gente estava lá, ele se referia a gente do Rio de Janeiro e tal, sem fazer propaganda do grupo. Era a gente dele. E isso nos orgulhava, né? Estrategista, né? Você sabe, o mestre Bimba disse que era muito. Disse que quando ele estava tocando berimbau, assim, você sabe disso, que ele estava tocando berimbau, e as pessoas ficavam assim, de perto olhando, e ele falava, virava assim, dizia assim: está querendo roubar de mim, pô? Ele ficava preocupado que ele pegasse os toques dele. Né? Mas ele virava para um filho e falava assim: eu lhe disse isso fora do ar. O que é que você quer ser quando crescer, rapaz?
Aí o cara falava, o filho dele, o mais velho, dizia assim: ah, pai, eu quero ser médico doutor. Aí ele fazia assim: médico doutor negão! E dava uma risada gostosa e todo mundo ria. Né? Hoje em dia isso não seria bonito, né? Mas aí Não. ele perguntava para o outro, se perguntava para o Nenel: e você, quer ser o quê quando crescer? E essa vai direto para você. O Nenel dizia assim: quero ser advogado. Aí ele falava assim: esse daí quer roubar mais do que eu. Pô. Ele era muito. Ele contava umas piadas dessa, fazia referência às baianas, à mulher dele e tal. Enfim. Aí depois ele retomava o show. Né? As baianas era aquele coro perfeito. Sim. Né? Eu tenho uma pergunta sobre isso aí. Como é que ele formava? O senhor sabe como é que ele formava essas baianas? Fazia parte do terreiro? Que ele tinha essa referência também, né? Era do terreiro. O mestre Bimba era um babalorixá, sabe? Eu não tenho notícia dele incorporar, mas eu tenho notícia dele liderar. Ele era respeitado na religiosidade dele, né? No culto, né? Então ele tinha o seu axé. E aquelas baianas, assim como a mulher dele, participavam daquilo, assim como eu me lembro dele subindo e descendo a Amaralina, naquele ternão largo dele, chapéu, e sendo cumprimentado, e respondendo os cumprimentos assim com muito respeito, né? A uns e outros ele tinha mais intimidade e jogavam uma fuleira qualquer, sabe? Mas interessante, então, que nessa segunda parte, depois da brincadeira, começava outra vez no ritmo mais alto, né? E ia então até Amazonas. Né? Nossa! Eu acho que. Demorava tempo esse ritual todo, mestre, que ele fazia, do início ao fim, assim. Olha, eu acho que demorava 1h30, mais ou menos. Sabe? 1h30. O senhor chegou Quer dizer, incluindo. a jogar? O senhor chegou a jogar numa dessas apresentações? Sempre, sempre. Graças a Deus, sempre. Então, é o que eu lhe digo. Esse convite do Camisa foi uma coisa mais importante que aconteceu como oportunidade em capoeira para mim. Você sabe que eu tinha duas referências em capoeira de meus camaradas mais comuns e com os quais eu treinava com muito afinco. Um era o Tabosa, que era um sujeito que é um sujeito de um atletismo inato e ao mesmo tempo de muita agilidade, muita presença de espírito, sempre lutou. E outro era o Fernando, o Gato. Esse imbatível, sabe? O Gato era uma pessoa de um jogo assim fabulosamente virulento, dependendo com quem ele jogava. Com uns e com outros ele tinha uma certa desconfiança e fazia um jogo mais compassado. Mas ai daquele que lhe desse oportunidade, porque foi a pessoa cujo golpe mais perfeito dele era assim raramente visto com outros camaradas, né? Eu tive a oportunidade de jogar com capoeiras incomparáveis, como eu digo sempre, além do Camisa Roxa, o Ezequiel e o Cascavel, que eram, eu dizia que ele era o Nureyev da capoeira, sabe? E tinha golpes assim exuberantes, fortes, violentos, mas jogava no compasso perfeito, né? Porque hoje se você olhar o pessoal de Bimba, você vai perceber que os jogos são um com o outro. É um com o outro. Uma apresentação. E agora é um com o outro sempre na pegada, na roubada da capoeira. Né? Mas é um jogo que você encosta no outro. Se você esticar a mão, você pega o camarada, companheiro. Eu vejo muitas competições, torneios de capoeira, de diversos grupos,
E me espanta um pouco. Às vezes tem uma certa virulência, assim, e muitos saltos mortais, e uma virulência, mas o jogo é muito distante. Né? Se você olhar o pessoal de Bimba hoje, você vai ver que tem um compasso. A capoeira não tem pressa, tem hora para chegar. Aquela coisa de saber o momento na síncope do ritmo, né, que é a hora de entrar, né, que o golpe entra. O Fernando era perfeccionista nisso. E, sobretudo, aos desavisados, ele tinha uma bênção bela, porque ele parecia que ele era efetivamente um gato. Ele ia distante com a perna e ele pegava exatamente no momento da ginga que a pessoa está com as duas pernas. Esse é o momento da bênção. Quando a pessoa vai atrás, volta, quando volta, se a bênção vier, se for uma bênção de um gato, de um Fernando, a pessoa voava 5 metros. Eu me lembro que nós nos tornamos, assim, de certa forma, com uma certa respeitabilidade. Outro dia eu me encontrei com o fundador do Muzenza, irmão do mestre Mentirinha, lá do Rio, mestre Paulão, e ele me atribuiu um elogio. Eu fiquei impressionado, ao mesmo tempo sentido, impressionado com a modéstia dele e impressionado também com a referência que ele fez a mim. Eu nunca fui bruto, sabe? Mas nós tivemos oportunidade numa época em que se fazia treinos com os dirigentes da capoeira no Rio para tentar criar regras para campeonato. Então tinha sempre umas porradarias interessantes. Sim, sabe? certeza. Agora, o Fernando, ele era assim, imbatível. Nessa época, ele até não estava no Rio. Ele foi o primeiro a se formar. E ele foi trabalhar no Norte, se não me engano, no Rio Grande do Norte. E ele passou uns 2 anos, né, recém-casado, com Beatriz, esposa dele, fabulosa, mestra de todos os capoeiras do Senzala, uma pessoa, grande fotógrafa, sabe? Uma pessoa impressionante. Pimpa. E boa pessoa. A família dela era fabulosa também. No Grupo Senzala a gente teve um desenvolvimento familiar assim, muito interessante. Como aqui no Rio também, tanto esses que ficaram mais tempo, do Aldenor ao Tabosa e ao Fritz, a gente tem uma relação familiar assim muito sadia, quase efetivamente familiar. Legal. Mas nós jogamos uma vez, nós fomos a São Paulo, que o acordeon, mestre acordeon e mestre onça, que eram brabo do mestre Bimba, estava lá e eles criaram uma época uma marca lá em São Paulo, que era capoeira com K. Era um K meio assim de karatê, parecia atrair. Não é? E porque a capoeira do mestre Bimba tem um detalhe que é o esquenta-banho, que é muito igual à sombra do mestre Senhorzinho. Do sombra do Senhorzinho. Só que o Senhorzinho, no Senhorzinho, não existia jogo de capoeira, existia sombra, que podia variar de uma certa camaradagem até a violência mais virulenta. E não tinha espaço nem tempo que regulasse nada. Era aquela capoeira dura. Quase sempre bem mais virulenta que o esquenta-banho do mestre Bimba. Por exemplo, eu nunca deixei eu fazia todos os horários do mestre Bimba, à noite, como é que se chama? O show. E durante as tardes, nas aulas, as 3 aulas semanais, sempre fazia o esquenta-banho, que era liberado. O pessoal ia tomar banho e ficava uns casca-grossas para se bater, né? E o mestre Bimba era engraçado que ele fingia que não prestava atenção, ficava olhando para a janela. Aí, quando ele percebia que o negócio estava muito violento, ele dizia assim, ele fazia uma advertência aí, olha aí, não vai me dar prejuízo, sabe? Então essa época foi muito interessante,
Eu estava lhe dizendo só do show do mestre e Sim, e da levada inteira, porque de maneira é possível fazer uma analogia com as rodas de Valdemar e Traíra, aonde a roda inteira, ela também, cada bamba jogava um jogo inteiro, que começava pela Angola, pela Angolinha, Angola, ia subindo até chegar em Barravento. Cada jogo de bamba demorava de 5 a 10 minutos. E era um jogo inteiro, era uma volta do mundo. Entendeu? Quer dizer, essas coisas estão meio bandeadas, né? Elas estão fora. Isso tudo começou porque você dá uma aula de 2 horas, que seja, se você tiver 10 alunos, você não vai poder dar 10 minutos de jogo para cada dupla. E as duplas se trocarem. Né? Daí vem que essa coisa do jogo de comprar, que é um delírio também, né? Uma coisa que impede uma volta do mundo, que é como a gente chamava antigamente. Né? Enfim, hein, então mestre? esse período lá, diga. Falando ainda desse período de Bimba, para o senhor fazer uma reflexão, porque tem uma pergunta aqui contemporânea, digamos assim, que esse ano surgiu uma discussão em vários setores dentro da capoeira, sobretudo nos estados que tem comitê gestor de salvaguarda, né, que é uma política cultural do IFAM, que alguns capoeiristas estão dizendo que Bimba fez um embranqueamento da capoeira. O que o senhor acha disso? Fazendo essa correlação do presente com esse tempo que o senhor estava lá vivenciando a coisa toda. Olha, o Mestre Bimba, ele tinha academia, como ele dizia. Academia. A academia era o ganha-pão dele. Era o ganha-pão dele, era o trabalho dele. E ele, por exemplo, nesse passado do Galba, do Mestre Onça Tigre, do Dr. Decânio, todos esses, veja só, todos esses médicos, Dr. Milton dentista, Galba e Decânio médicos, e tinham outros. Esses muitos aprendiam capoeira em Salvador porque não sofriam a discriminação que havia então. Porque o Mestre Bimba se instala na capoeira dele, lá perto do Terreiro de Jesus, para ser o ganha-pão dele. Centro de Cultura Física e Luta Regional Baiana. Não tinha nem a palavra capoeira. Veja você, Centro de Cultura Física e Luta Regional Baiana. Os intelectuais baianos de esquerda acharam que isso justamente ia no sentido que você fez lembrar. Né? Mas só que o Mestre Bimba sabia que a família baiana não gostava que seus filhos, caboclos ditos brancos, como nós somos caboclos, pô, sabe? Nós não podemos nos olhar no espelho e achar que nós somos cowboy da Marlboro. Não pode, jamais. Sabe? Não, mas você sabe que no nosso país isso existe, né? Com então, certeza. de repente, em Salvador, o sujeito não queria que o filho se metesse em 1936, 1940, 1950, se metesse em capoeira. Raros, em termos assim da proporção da juventude baiana, sabe? E então ele era o ganha-pão dele. E ele tinha lá, no Alto da Marali, na casa dele, e os amigos que vinham de todos os cantos da Bahia, de São Salvador, visitá-lo, das cidades, do Recôncavo. E ele vivia a capoeira era a vida dele. O Mestre Bimba era o rei da Bahia. Então, os intelectuais, quando viram isso, ele coloca uma academia, com todos os requintes da academia, porque justamente ele tinha convivência com esses que não eram baianos, que vinham estudar em Salvador, porque o Nordeste inteiro vinha estudar em Salvador. E então ele recebia esses alunos que não eram baianos. Né? Aí os intelectuais... Era uma questão de pagar também, né, mestre? De uma certa forma, claro, porque os pais bancavam para estudar na Bahia, né?
E eram pessoas que podiam pagar, inclusive. Né? Isso, E ele exigia carteira de identidade. Ele queria saber se o sujeito tinha classe para entrar na academia dele, que ele tinha responsabilidade na academia, como ele dizia. Né? Agora, veja bem, quando o grande mestre Pastinha recebeu a incumbência que criou o Centro de Capoeira Angola, Centro Esportivo de Capoeira Angola, ele também ensinava. E ele também recebia alunos. Eu queria pensar se o mestre Pastinha impedia brancos de jogarem capoeira. Não acontecia. Gil da Alfinete era uma pessoa da classe média baiana, sociedade, foi político já lá como adulto, e outros tantos. O Aldenor Benjamin, que embora fosse negro, era filho de um político baiano. No mestre Pastinha também. E foram anos depois de Bimba. Né? Bimba se instalou inicialmente. Né? Agora, o mestre Bimba tinha uma consciência que, inclusive, ele era admirador das questões da esquerda. Quer dizer, você pega pessoas como Milton Freire, era um líder comunista. E, como diz o Itapuã, ele não era um aluno de Bimba, ele era um amigo e irmão de Bimba. Sim. Que passava coisas de jiu-jitsu para Bimba, que ele já fazia, e quando ele viu a capoeira, ele ficou seduzido pela capoeira. Então, essas coisas são relativas. Né? Você vive numa sociedade que tem suas contradições sociais, e a nossa as mantém até hoje, não é? Haja visto o período que nós estamos passando. Né? Então, essas questões são relativas. Agora, quanto a esse embranquecimento, eu acho interessante porque, hoje em dia, o povo de Angola, o povo que se diz capoeira de Angola, capoeira Angola, às vezes se diz capoeira de Angola, mas no Valdeluê é capoeira Angola. O que determina que isso não é necessariamente de Angola. Isso. Porque o capoeira Angola, o angoleiro, era um sujeito cheio de mandinga, que entrava aquela coisa de fingir de palhaço ou fingir de bêbado e pegar o outro, sabe? Essas mungangas eram munganga de angoleiro. Agora, eu não estou dizendo que não tinha angoleiro bamba e perigoso, como outro dia eu lhe falei de Bom Cabrito, e lá na roda do mestre Valdemar, os regionais que por lá apareciam respeitosamente encontravam os angoleiros do Recôncavo e da Baía de Todos os Santos lá, que vinham. Eu lhe disse da outra vez que você não encontrava em rodas sucessivas os mesmos caras. Tinha um ou outro que era do entorno do mestre Valdemar e do mestre Traíra, que chegavam ali, sempre. Mas a maioria sucediam-se pessoas diferentes, de lugares diferentes. Inclusive que ninguém tinha intimidade com ninguém. O sujeito agachava no berimbau, o outro já tinha visto, agachava com ele para melhorar a capoeira dele, testando. Né? E jogava aquele jogo que só parava quando os dois chegavam a um consenso. Né? Porque essa questão, veja bem, é muito interessante. A capoeira não tem tempo certo. O que significa isso? O tempo está aberto. É diferente de algo combinado em rondes ou em tantos minutos, que se permite uma estratégia espaço-temporal. Né? Na capoeira é a volta do mundo. Sim. É uma vida. Cada jogo é uma vivência, mas a gente pode dizer que é uma vida. Nesse sentido, você tem que ser racional. Você não pode dar 10 saltos mortais. Para quê? Aquilo que eu dizia, a chamada, a volta do mundo, a chamada eram artifícios de descanso, de respiro. Não era, ninguém ficava pedindo, como eu disse, hoje fazendo boas fotos, mestre. É isso.
É isso, e às vezes até um prazer de fazer uma brincadeira, não é? Mas a racionalidade de um tempo aberto faz você ter que se prevenir, porque você pode estar na sua total forma, mas você não sabe se o camaradinha está numa forma melhor do que a sua, e isso pode levar a uma situação definitiva quando você passa do que você aguenta, pô. Entendeu? Ei, mestre, Então, quer dizer, o diga, Formiga Cortadeira tá mandando um abraço e diz que o senhor está muito tecnológico. formiga cortadeira, eu não pensei que tivesse assistindo, sabe? Porque formiga cortadeira é uma candoblezeira de alto, de alta mandinga, sabe? Fez capoeira comigo, sabe? Ei, Mas eu não vou dar é, mais detalhes, não, porque ela hoje é uma pessoa importante e a quem eu devo muito, que eu não posso. ela Diga, diz o seguinte: ao meu pai eu devo dinheiro, saúde e obrigação. É o que eu devo ao meu pai e mais um montão. Beijo, pai. Te amo. é a própria. Eu não queria dizer que ela é. Mas voltando ao assunto. Então, você sabe que nessa virada dos 70, da década de 70 para 80, foi um período assim muito transitório na minha vida, de muita transição, melhor dizendo. O senhor Porque estava concluindo eu, me, faculdade de arquitetura também, né? eu comecei em 70, em Sim, 72 eu me formei, sabe? muito rápido, Então, né? nesse período que eu me formei, por exemplo, eu ensinei capoeira em Volta de Redonda, não, desculpa, em Barra do Piraí, em Valença, e ensinei no início, quando eu fazia cursinho ainda, ensinei na Ilha do Governador, ensinei no colégio Capitão, eu esqueci o sobrenome, no caminho na entrada da Ilha do Governador. Fiz bons discípulos, por exemplo, lá em Barra do Piraí, eu tive um aluno que deu aula em Volta Redonda, que se tornou conhecidíssimo, cigano, bravo capoeira. Infelizmente, ele foi baleado, sabe? E veio a óbito. Eu tive um outro aluno na Ilha do Governador, eu tive aí na Ilha do Governador eu tive alunos importantes, o Bolha, o Rei e o Neco, que se tornou dentista, grande capoeira, e depois treinou muito. Quando eu saí do Brasil, ele treinou muito com preguiça. Né? Legal. Então, em Anápolis, eu trabalhei na base aérea de Anápolis, eu tinha um camaradinha lá que era um sujeito bruto, forte, e gostava de brigar, e a gente treinava sempre, sabe? Treinava sempre, enfim. O senhor foi Tinha um outro fazer que era uma pessoa muito. em vários lugares. Você sabe que nós casamos em 75 e fomos para a Argélia para passar 6 meses, passamos 10 anos. Né? Lá tinha os estagiários do Oscar Niemeyer, mas eu era o assistente lá de plantão. Nós já construímos 2 universidades grandes, né? Em Constantino, uma cidade antiquíssima, que lá tiveram gregos e romanos, e uma história muito interessante, assim como em Alger também, Argel, na beira do Mediterrâneo. Então, lá eu tive umas pessoas com as quais eu treinei um pouquinho, que eram estagiários. Tinha um argentino, tinha um colombiano, o argentino Caruana, que é professor agora em São Paulo de arquitetura, grande arquiteto, o Restrepo, e um Arakawa, um japonês. Entendeu? Então, sempre por onde eu passei, por uma necessidade de não enferrujar totalmente, a gente criava assim, um jeito de ensinar para alguém para poder fazer o movimento. Legal. Ei, E lá na mestre, Argélia, aos 5 anos de idade eu passei por Volta Redonda, mas minha família, moramos 2 anos em Volta Redonda, até os meus 7 anos. esse cigano ensinou em Volta Redonda. Que ano foi isso? Ah, foi Que em ano foi? 85, 86 por aí. Não, isso foi bem antes. E assim, Foi por volta de. estamos até hoje. É uma bela cidade, né? Você vai É. sempre lá? Hã? Não. Nós Você não somos. volta. Eu sou de Goiás, sou goiano.
De Goiânia? É. É? Morei lá também. Garoto. Quando Minha... eu cheguei lá, me chamavam de gauchinho. Eu saí do Ceará com 4 anos e meio. Quando cheguei no Rio Grande do Sul, era Cearazinho. Lá em Goiânia, era gauchinho. Aí depois confundiu tudo. Aí, Porque, aí é uma confusão. É, mestre, mas assim, voltando um pouco à memória, antes do senhor falar que viajou, né? O que aconteceu no Brasil em 75, 74, 74, depois o senhor é formado, começa a trabalhar, para o senhor mudar de país, assim, né? E a capoeira, não, assim, não fez o senhor decidir, vou ficar também no Brasil, ou tipo, não, vou aceitar o convite. Como é que foi isso para a gente entender? você sabe, eu desde garoto eu desenho, sabe? Então eu fiz capoeira ou fiz arquitetura por uma facilidade por desenhar e achar que isso significava uma propensão, uma vocação. E eu tive boas oportunidades. Pô. Esse convite, eu tinha um amigo que trabalhava com o Oscar Niemeyer, mais velho que eu, com quem eu primeiro trabalhei, Lopes, e ele foi para a Argélia e eu fiquei com o trabalho dele. Eu trabalhei com o Oscar Niemeyer uma obra inicial que era para o neto dele, um estúdio grande, um andar do edifício. Depois eu trabalhei um pouco no Hotel Nacional do Rio de Janeiro e ao fim desses trabalhos eu disse ao Oscar Niemeyer que eu não tinha ninguém que pedisse por mim, mas se ele precisasse eu me agradaria muito. E lá tinham pessoas assim como afilhados do Oscar, eram os filhos, tinha o filho do Tom Jobim, Paulinho, tinha o Pedro Costa, que era genro do Jorge Amado, mas essas pessoas elas estavam no Rio de Janeiro estudando arquitetura e trabalhando, mas elas já eram bons profissionais, já estavam no fim do curso, mas certamente tinham uma sustentação fácil. Eu me sustentava com capoeira, mas nessa época eu trabalhava muito em arquitetura. E aí o Oscar Niemeyer disse assim, tá bom. Olhou para mim assim e disse assim, tá bom. Qualquer coisa eu chamo. Aí eu fui virando as costas e ele falou, você quer ir para a Argélia? Aí pronto. Aí eu fui para passar 6 meses. E foi uma oportunidade única. Passei 10 anos. Eu acho que, além da minha família, essa foi a parte mais importante da minha vida, porque eu tive uma formação. Por exemplo, eu passei 30 anos, 35 anos na Universidade de Brasília. Eu não sou um acadêmico por excelência, mas eu sei que eu fui um bom professor de projetos, sabe? Porque, além do Oscar Niemeyer, eu tive outras ligações importantes. Agora, é como eu disse, eu nunca deixei de pensar um dia em capoeira. E aí eu passei a perceber que a capoeira tinha uma riqueza de conteúdo humanístico muito forte, não só pela história, porque veja você, existe algo muito interessante na história da capoeira. Né? Eu acho, por exemplo, que o que veio da África da capoeira, além do ser humano, mas o que veio essencialmente nessa capoeira que se tornou patrimônio cultural da humanidade é o berimbau. E não é pouca coisa, não. O berimbau é um instrumento que veio da África. E muitos entendem que o burumbuba, o berimbau, é um instrumento de falar com o odelar, o do outro lado. E o berimbau tem um papel na capoeira que foi o papel de simplesmente não deixar que ela morresse. Porque, veja bem, antes a capoeira baiana era o pessoal do Senhorzinho se referia, a primeira vez que eu cheguei na capoeira do Senhorzinho, eu disse assim, eu vi que estava escrito aqui embaixo, numa rua de Botafogo, numa janela tinha um escrito pequenininho, capoeira. Aí eu fui subir na escada desses sobrados que tem a escada pelo lado de fora, aí um sujeito falou assim, ei, onde é que você vai? Eu falei assim, não, eu vi que tem capoeira aqui em cima, eu estou subindo para ir lá. Ele falou assim, não é baiana não, viu? Como quem diz assim,
Aí é outra coisa. Esse cara era o Neider Alves, que aprendeu direto com o senhorzinho, e que tinha um discípulo dele que se chamava Bira, como acordeon. Bira. E aí ele falou assim, eu disse assim, pois é, mas eu só queria conhecer lá e tal. Ele falou assim, aí não é baiana não, aí é senhor. Quase como que diz assim, ó, baixa o facho, segue teu caminho, porque aí é outra coisa. Aí ele falou assim, aí só tem de manhã, a partir das 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Era meia hora de abdominal, meia hora de push ball e saco de pancada, e depois sombra, que podia variar. Mais ou menos sombra, mais ou menos porrada. Sabe? Esquenta-banho do mestre, sabe? E eu levei depois o Rafael, o Gato, o Marcelo, o Peixinho, levei esse pessoal lá. O pessoal foi. E a gente teve uns embates fortes com o Bira. Que era um sujeito assim, virulento, sabe? E ele disse que a primeira vez que ele conhecia esse pessoal da Baiana, aí ele fez lembrar que 10 capoeiristas, 11 capoeiras do mestre Bimba, eu não gosto do termo capoeirista, sabe? Eu acho que esse termo era um termo degradante dos brancos antigamente, sabe? Eu gosto de dizer o capoeira. Isto é sempre redutor, desclassificante. Esse como é que se chama? Sufixo, né? Esse sufixo é um sufixo que, em geral, é redutor. Eu me lembro de velhos mestres que falavam que fulano era um bom capoeira, era um grande capoeira, os velhos. Então, eu estava dizendo que ele fez lembrar imediatamente que vocês são da regional, né? Eu disse, não, a gente é de capoeira, mas acontece que o jogo aqui é um jogo muito duro, então é um jogo alto quase o tempo todo. Para quem já fez karatê e tal, é um bom exercício. De capoeira também. Só que esse tipo de treinamento tende a reduzir muito a capoeira, sabe? E não é uma coisa... Veja bem, a minha geração, tanto do Senzala no Rio de Janeiro, quanto de Brasília, foi a geração que olhava as outras lutas e pensava muito nesse negócio do treino de repetição, sabe? Enquanto que o jogo da capoeira é o principal. Mas é lógico que o jogo é o principal, porque o jogo é uma sombra. Só que é uma sombra ritmada por esse instrumento que é o berimbau. Agora, veja bem, existe uma proto-capoeira, e como o Liberac diz na entrevista que ele fez com um cara que aprendeu com o Besouro, que era o filho de um produtor de arroz, que o Besouro, de vez em quando, fazia como é que se diz? Trabalhava um pouco lá, pegava as empreitadas, como se dizia antigamente. Fazia uma empreita lá de trabalhar uma semana lá e ganhava algum. E aí, então, o filho do dono, esse que estava com 96 anos, eu acho, quando o Liberac entrevistou, aí o Liberac diz assim, mas como é que era? O Besouro... É interessante que eu já ouvi entrevistas de velhos capoeiras da região de Santa Amaro, por ali, do Recôncavo e tal, e que fala de capoeira. Ele era muito respeitado nas rodas. Mas o que esse senhor diz é que Besouro não frequentava roda de capoeira. Aí ele diz assim, no livro do Liberac, que vem a ser meu neto, que aprendeu com o senhorzinho, aprendeu com o Peixinho. Aí diz o Liberac assim, que o cara virou e falou assim, não, a capoeira de Besouro era outra. Que outra capoeira era essa? Era uma outra capoeira, como aquela proto-capoeira, que se faz no tempo dos bugres levando os escravos, fosse negros da terra ou negros africanos, mata dentro, para se enfiar mata dentro e viver com a Índia, viver depois, quando as africanas vieram também, viver buscar felicidade na liberdade. Né? Então, esse povo vivia em luta. E esse viver em luta
foi uma existência cultural que criou um produto dessa briga nas matas. Caapoeiranga. Caá, matas, do Tupi. Caá é uma existência nas matas, é a luta das matas. Bem, quando começa a urbanização, nos anos lá, por exemplo, 1800, entre 1800 e 1850, é que eu acho que o berimbau efetivamente entrou como elemento de capoeira. Sabe? E aí criou essa capoeira que a gente conhece, que o mundo conheceu, que deu a volta do mundo. Né? Aquela outra capoeira, ela acabou em Pernambuco, acabou em São Paulo. Eu me lembro dos Demônios da Garoa, dizendo que você já ouviu falar de Demônios da Garoa? Era um grupo de música, de samba, os Demônios da Garoa dizendo que os capoeiras de São Paulo se reuniam bem discretamente, porque não era uma coisa tolerável pela sociedade de então, lá onde é hoje, tem um projeto muito grande do Oscar Niemeyer, que é o Memorial da América Latina, como é que se diz? Enfim, é um conjunto urbano grande, que passa, inclusive o Avia, tem uma ponte que liga as duas partes, e que foi construído e recuperou um espaço de São Paulo que era muito degradado. Era lá que os capoeiras de São Paulo se reuniam. Como no Rio de Janeiro, o Cais do Porto era um lugar. Como na Bahia, o Cais do Porto era um lugar também desde priscas eras. Antes do berimbau ter chegado à capoeira. Eu acho que quando o berimbau chega à capoeira, alguns dizem até que precedido por uma viola de coxo, assim que os mestres velhos contavam, de ouvir falar, de história que eles sabiam. Então, eles percebiam que nas festas, nos casamentos, quando o nego tomava umas e outras, de repente estava o samba rolando, aí o nego começava a trocar pernada e nunca acabava em boa natureza para a festa que estava rolando. Né? Aí o nego percebeu também que quando botava um ritmozinho mais de uma viola de coxo e tal, e com pandeiro, as coisas ficavam mais... Então, eu tenho a impressão que, nesse sentido, houve uma inteligência cultural que pretendeu guardar aquilo que era da capoeira, da proto-capoeira, daquela capoeira bruta das matas, mas, ao mesmo tempo, uma cultura que foi ganha, um aprendizado que foi ganho, mas que também virou na senzala uma necessidade de esconder o aspecto brutal dela, como luta de morte. Né? E, ao mesmo tempo, para louvar os seus antepassados. Pô. Então, é o que eu lhe disse de outra feita já. Se você pegar os desenhos, as pinturas de Rugendas e as pinturas de Debré, você vê o berimbau separado da capoeira. Sempre. E você vê, no máximo, um tamborzinho na capoeira. Né? E você vê muitos desenhos de capoeira antigos que não tem nenhum instrumento nem outro. É verdade. Né? Então, eu acho que o berimbau foi o responsável pela existência da capoeira. Veio da África e é uma influência muito forte. Mas eu acho que a cultura que criou essa arte se estabeleceu numa situação de resistência neste país. Como, de certa maneira, o Valdeloir Rego diz isso. Porque é engraçado que o Valdeloir Rego ele comenta muito a respeito da etimografia da palavra capoeira. E de onde veio essa... Mas ele não faz referência ao livro do José de Anchieta. A gramática da língua mais falada nos Brasis, um título desse tipo. E onde ele se refere a índio fugido, disposto a matar. Enfim, é como eu sempre digo, quem quiser ver o começo dessa proto-capoeira, veja o filme Apocalipto, do Mel Gibson. É lá entre os maias, é falado até em maia, mas tem
a luta de índio no meio da mata, que você percebe que as artimanhas são uma cultura em desenvolvimento. E não é à toa que o Fernando Brodelli, um dos maiores historiadores do mundo, diz que lá em Pernambuco, como é o nome daquela guerra lá de Pernambuco? Dos Guararapes, a Batalha dos Guararapes, que os holandeses, que eram os maiores estrategistas do mundo, já com a globalização de então, com a Companhia das Índias, que dizia como é que as cidades deviam ser desenhadas para escoar bem as riquezas dos países que eles colonizavam. Então, os holandeses eram fortes, mas eles são expulsos por um caboclo, que caboclo é índio melhorado, entre aspas. Você vê que, não sei se você já viu uma pintura do Debré, que tem um índio atirando com um grande arco, um arco tupi enorme, né? E o título daquela pintura é Caboclo atirando de arco. É o título, Caboclo. Porque o caboclo era um índio que já estava no processo de urbanização e que fazia aquilo para ganhar um troco. Aquele arcão. Mas ele não caçava pato voando com aquele arcão, né? Aquilo era de uma história de guerras antigas, né? A gente não pensa muito, todo mundo, a discriminação levou a pensar que o índio é um cachaceiro que vive sem fazer nada, não é isso? No entanto, haja resistência naquela época. Quer dizer, então a capoeira tem um processo. Acabou em Pernambuco, acabou no Rio, a capoeira que tinha no Rio de Janeiro, das Maltas, dos Guaiamuzi, enfim. Não tinha berimbau, não tinha pandeiro, não tinha ritmo. Nas pinturas, eventualmente... Então, o berimbau fez a capoeira baiana, que se eternizou. Né? Que se eternizou, porque a brutalidade dela, de outra forma, ela criou aquele espaço da roda, criou um espaço ético, um espaço onde o processo de troca da mandinga, da malandragem, se concebeu de forma a ter uma continuidade. Porque onde tinha capoeira e não tinha berimbau, nós recebemos no Grupo Senzala muita gente que visitava, além do grande Jair Moura, mestre Jair Moura, camisa roxa, próprio acordeon. Mas nós recebemos um mestre de capoeira pernambucana que era um militar. Um sujeito distinto, bem arrumado, paletó, arrumado. E aí ele contou que a capoeira que ele fazia era a capoeira que ele tinha aprendido com o sujeito que aprendeu com capoeira das plantações de cana-de-açúcar. E que esse camarada contava que a capoeira, não sei se você já ouviu falar disso, ela era ritmada por palma de mão e ritmo do sovaco. Entendeu? E que eles treinavam quase sempre na hora do almoço. Nossa! Hein, mestre? Então, quando você vê essa... Voltando àquele assunto que nós estávamos discutindo, se você pegar a capoeira do Piauí, a capoeira de Pernambuco mesmo, a capoeira de Manaus, de Amazonas, você vai ver que tem muitas capoeiras que se formaram a partir de capoeiras dessa data fantástica que foi meados do século XX. Sim. E, curiosamente, surge em Brasília e no Rio de Janeiro um grupo de classe média que pôde treinar mais do que os outros, porque não trabalhava, só estudava, filho de classe média melhorada. Então, e hoje em dia, quase todo mundo desta época está como o mestre Bimba. O mestre Bimba, com 60 anos, não jogava mais, porque ele estava com as pernas acabadas, ele tinha varizes e coisa do gênero. E nós todos outros tivemos problemas de cabeça de fêmur, de cotovelo, ombro, joelho. Hein, mestre? Mãos. Já acabou a nossa primeira 1 hora. É só para dizer que o berimbau foi importante. Vamos para o segundo jogo, mestre. Agora. Entra ao vivo lá novamente.
Mais direto? Já vou chamar.